Oi, boa noite. Eu vou falar sobre o que foi Canudinhos Lages. Tá. Começando, foi um movimento povoado entre rios. Isso aconteceu no Planalto Catarinense no ano de 1897. Tá. Ela foi denominada por esse nome pela imprensa, onde João Maria que louvava tal por ser uma santidade enviada por Deus. Teve um momento em que esse movimento foi ameaçado pelos federalistas, porque a junção do sertanejo e tal achavam que o produto de espartanos que exploravam a fé ingênua dos matutos ignorantes. Então os federalistas assim meio que ficavam ai ai ai. Aí eles por esse motivo eles eram contra esse povoado. Por Tá, agora eu vou falar quem é João Maria. Esse tal de João Maria se declarava ser uma pessoa penitente. E isso significa que é uma pessoa que se arrependeu de alguma coisa, assim, pelos seus pecados. E a partir disso, ele meio que se privou de várias coisas e começou a seguir apenas aquele, aquilo. Por exemplo, ele não pousava nas casas das pessoas, não comia carne, alimentava-se apenas de verduras e leites. E ainda aconselhava a todos uma vida simples, de respeito às pessoas, animais e plantas. E ele dizia também exatamente isso: pedra é quase planta, planta é quase bicho e bicho é quase gente. E que quem não sabe ler a natureza é analfabeto de Deus. E isso, muitas vertentes de água foram indicadas para o uso. E com o tempo, assim, com o passar, se transformaram em água santa. Eu sou o Victor e eu vou estar falando das reclamações do jornalismo local, basicamente sobre as posições e o que o jornalismo local comentava sobre o movimento. Bom, o jornalismo local ele tinha, digamos, duas visões. Uma visão era a visão sobre como o movimento era visto, no caso, como João Maria era visto. Eles viam ele mais como um charlatão que instigava o fanatismo religioso. Eles também faziam essa crítica sobre isso, sobre como a população ela estava sendo levada através de um papo da conversa sobre religião mesmo, sobre uma doutrinação religiosa, onde eles seguiam cegamente o João Maria, no caso. E o mais temente nisso era que a cidade de Entre Rios se tornasse novo Canudos, no caso, onde um lado lutava cegamente por aquilo que acreditava, por aquela forma de vida, e o Estado em si não via aquilo via como mais um movimento de resistência ao próprio Estado, de contra o Estado, numa medida de trazer esse movimento que, no caso, esse fanatismo pelo João Maria, trazer mais pro lado do Estado. O Estado, então, instaurou uma política de recrutamento militar que era forçado, que nessa medida de libertar a população daquela doutrinação, ela foi mais como uma penalidade, porque aquela crença deles ao João Maria continuava ali. Então foi onde entrou mais uma crítica do próprio jornal local, justamente a esse recrutamento militar forçado, porque era usado como desculpa para a execução de pessoas. No caso, aqueles que eram recrutados à força e não serviam, né, ao exército da forma em que eles planejavam, eles acabavam sendo executados por um motivo de deserção. Mas não só essa questão, entre diversos outros transtornos que a população passou. Aquelas pessoas, elas eram recrutadas compulsoriamente. Muitas vezes ficavam longe das esposas, filhos, que também tinham que se esconder no caso dessas brigadas, desses combatentes que passavam por lá, somente pelo motivo de perigo. Olá, meu nome é Gabriel Martins de Moraes e eu vou estar aqui falando sobre a primeira etapa dos conflitos entre o povoado de Entre Rios e os federalistas. E eu também vou estar falando da repercussão que isso gerou, né, por parte da imprensa, que causou uma desinformação na população. E para estar começando, eu vou aqui falar sobre os conflitos, né, como se organizou. Em 17 de agosto de 1897, passou-se a ser organizado um levante policial
contra o povoado de Entre Rios. Esse levante foi comandado por Alferes Inácio Casimiro, que recebeu bastante apoio dos soldados e de superintendentes. Só que o plano dele acabou não surtindo efeito, pois o povoado já tinha noção que seria atacado. E a partir disso, eles já estavam prontos para um combate. Eles abateram 4 soldados e fizeram recuar a força policial. E não só isso, eles ainda perseguiram os policiais por 40 quilômetros de distância. Só que, novamente, eles não esperavam que isso acabaria repercutindo de uma maneira tão ruim para si. Pois, a partir desse incidente, a imprensa catarinense ela passou a disseminar a informação de que estava se reunindo um ajuntamento fanático na região de Entre Rios. E que isso tinha sido iniciativa de um indivíduo enviado por Antônio Conselheiro, que foi o líder da revolta de Canudos. Então se temia que uma nova revolta semelhante à de Canudos surgisse novamente. Tanto que é por isso que veio a denominação Canudinho de Lages, que é bem semelhante ao nome, né? Revolta de Canudos. Canudinho de Lages, Revolta de Canudos. Só que vale ressaltar que essa informação da imprensa, né, do jornal República, era sem credibilidade. Eles não estavam apresentando fatos ali. Era apenas uma informação jogada no ar, o que a gente pode encaixar como uma desinformação. Bem, eu me chamo Camila e vou estar dando continuidade, né, sobre o nosso assunto, Cândigos de Lages, e vou estar falando um pouco sobre a queda do povoado Entre os Rios. Os catarinenses começaram então uma guerra contra esses povos, povoados, né, que habitavam ali. Mas tinha pessoas que não concordavam com essa forma de resolver o problema, com essa guerra, de tentar acabar com aquele povoado ali para poder acabar com essa crença, com essa devoção deles mesmo. Então, o Frei Rogério era responsável pela igreja de Langes, tentou viajar em direção Entre os Rios para avisar esses povoados, tentar de uma forma conversar com eles para poder amenizar ou até mesmo resolver de uma forma mais pacífica essa situação. Ele acabou não conseguindo chegar a tempo. Então esse ataque ele foi formado pelos guardas municipais de Langes, reforçado por centenas de capangas trazidos pelos oficiais da Guerra Nacional, e além desse reforço, a coluna catarinense de ataque com 40 gaúchos também. Então foi em torno de uns 40 mil, mais ou menos, homens para esse ataque final. Então, sendo assim, na manhã de 29 de agosto de 1997, o povoado Entre Rios foi atacado pela Brigada Militar Gaúcha. Quando a força catarinense, né, chegou no local, o povoado já estava destruído, já tinha sido eliminado todas as pessoas que ali estavam. No dia seguinte, ainda assim, os policiais rio-grandenses e catarinenses passaram a caçar pessoas que conseguiram fugir desse ataque. E o objetivo, né, do governo catarinense com esse ataque, eliminando todo aquele povoado, era com que desse o fim na crença dos sertanejos e asseguraria a paz aos proprietários. Estarei falando sobre as considerações finais. Apesar de forte repreensão ao período de Entre Rios, o exército republicano eles não esperava dissipar a população sertaneja de João Maria, e sim, pelo contrário, esse culto não estava vinculado à escritura oficial do clero, era por ele hostilizado. Continuou vigente entre a população trabalhadora do Planalto e ofereceu
a base cultural para a formação dos redutos sertanejos do movimento do contestado. Em grandes medidas, são crescentes as opiniões entre dirigentes federalistas, independentes e asilados, e o povo sertanejo que dispõe a deixar suas casas e pequenos campos para viver em torno do representante de João Maria. O episódio Canundim significou um momento muito importante dessa confluência de duas tradições, as práticas religiosas em torno de João Maria e o federalismo. E foi isso, professor. Essa foi onde que a gente pegou essas informações dos nossos slides.